Boa tarde, Luiz Eduardo, boa tarde a todos. Hoje começamos mais um Diálogo Cineclubista, contando as histórias dos cineclubes do estado de Goiás. E convidamos Luiz Eduardo para nos falar sobre o Xícara da Silva, a experiência como produtor, como cineclubista. Boa tarde, Luiz. Conta para nós um pouquinho a tua história de cinema e de cineclubista. Boa tarde, Lilo. Boa tarde a todos que estão aí acompanhando, né, esses diálogos sobre a memória aí dos cineclubes goianos. Né? Bom, o início de tudo não foi aqui, o início de tudo foi, pelo menos particularmente, foi em La Paz, na Bolívia, em que em 2008 fui fazer um curso, né, de verão ou de férias de cinema, e voltando a Anápolis, né, ao Brasil, já havia algumas articulações a respeito do programa Cine Mais Cultura, né, em que foram oferecidas algumas oficinas lá no Centro Cultural Caravídeo, em Goiânia, e daqui de Anápolis saíram o professor Ronaldo Monteiro, o jornalista Edson Nuno, o agente cultural Caio Rodrigues, e a Beatriz Menezes também, e eles fizeram esse curso, fizeram essa preparação e vieram para Anápolis pensando em criar um cineclube, e a partir daí nasceu o Cineclube Xícara da Silva em 2009. As primeiras exibições e as exibições durante os anos que foram se passando foram todas feitas no auditório aqui do Sesc, do bairro Jundiaí, aqui em Anápolis. A princípio eram 2 sessões por mês, eram sessões quinzenais, né? E numa dessas sessões eu conheci o grupo, né, e fui convidado a ajudar a organizar, né, tendo em vista a experiência que eu tive naquele curso de verão lá em La Paz, né, na Bolívia. Então, a partir daí, reunimos aí o pessoal cinéfilo aqui de Anápolis, entre professores universitários, alunos, artistas, não é? Do teatro, de outras áreas que também tinham a sua cinefilia, mas uma cinefilia dentro de casa, em reuniões de amigos ou algo nesse sentido. E o Cineclube Xícara da Silva conseguiu aglutinar todo esse pessoal. A Secretaria Municipal de Cultura, em 2010, tendo em vista aí que alguns colegas trabalhavam, né, o caso Edson Nuno e do Caio Rodrigues, eles trabalhavam na Secretaria de Cultura. Então, houve uma vontade de potencializar o cinema e o audiovisual em Anápolis através do Anápolis Festival de Cinema. Então, em um curto espaço que foi criado o Cineclube em 2009, já em 2010, começaram as articulações para o surgimento do Anápolis Festival de Cinema, aí na batuta do secretário Augusto César Almeida, que deu tanto um amplo apoio ao Cineclube, né, entendendo que seria ali o primeiro grupo, o primeiro pessoal de onde o Anápolis Festival de Cinema ele ganharia força. E em 2011, eu posso estar falhando em algumas datas, tá? E qualquer erro, né, qualquer
qualquer desencontro, eu vou propor, né, para o Lilo, para a gente colocar ali nos comentários, né, caso seja feita, tenha que ser feita alguma correção, né, de datas ou alguma informação, enfim. E a partir daí, o Anápolis Festival de Cinema já surgiu com o encontro de cineclubes. E assim foi até o ano passado, no nono Festival de Cinema, né, realizado aí em junho, né, do ano passado. Então, houve um encontro de cineclubes. Então, todo o Anápolis Festival de Cinema tinha um encontro de cineclubes. Na primeira edição, em 2011, foi feito um encontro a nível regional centro-oeste, mas com ampla participação também do Conselho Nacional de Cineclubes Brasileiros a nível nacional. Né? Toda uma parte, né, interessante aí da diretoria pôde estar conosco, né, em 2011, na primeira edição do Anápolis Festival de Cinema. E logo em seguida, os outros encontros de cineclube foram tomando outros contornos nas outras edições, né, trabalhando e fortalecendo um pouco mais a articulação goiana, entre os cineclubes goianos, e tendo em vista que nesse processo, em cada encontro Anápolis de cineclubes, foram surgindo mais cineclubes, né? Então aí de nós vemos a importância dos encontros, né, como uma forma de ser um ninho, né, de novos cineclubes, de novas propostas, de novos cineclubistas, né? Cineclube, querendo ou não, ele pode ganhar uma certa complexidade para essas pessoas entenderem. Então, no encontro, na convivência, na presença, você consegue transmitir, né, o que é a alma do cineclube, né, o que é cineclube. Então, desde então foram feitos os encontros Anápolis de cineclube dentro do festival, né, tendo aí a presença dos cineclubes nos debates dos filmes, né, que é algo que às vezes é de praxe nos festivais, mas que a presença dos cineclubistas enriquecia, né, no ponto de vista que você já fazia o encontro, já conversava com os realizadores locais, os realizadores, porque tinha a mostra local e a mostra nacional, então você tinha contato tanto com ali os curta-metragistas locais, como também, né, os cineastas e curta-metragistas, e longa-metragistas, e média-metragistas a nível nacional. Bom, houve também uma preocupação ao longo dessa trajetória, desses 9 Anápolis Festivais de Cinema, desses 9 encontros cineclubistas dentro do festival, de um diálogo com a educação, né, que eu acredito que seja hoje, que continue, né, sendo um tema muito importante para nós, né, tanto aí na articulação, o que também se desdobrou dentro da União Goiana da União de Cineclubes Goianos, a União de Cineclubes de Goiânia, tendo em vista que tem um amparo legal em relação a essa questão, há um marco legal em relação a essa questão da exibição de filmes nas escolas, né? Talvez às vezes até o Lilo, caso queira complementar essa questão. E aí isso nos sinalizou um outro viés de atuação também dos cineclubes, que seria próximo às escolas. Enfim, eu acho que a memória do Cineclube Xícara da Silva, ele, né, o que foi feito dentro das curadorias, o trabalho que foi feito entre o cineclube e a sociedade, ocupação de espaços públicos, né? E a gente pode ir desdobrando aí, né, nesse encontro, nesse diálogo.
Luiz, o Anápolis, ele teve uma liderança regional, né, estadual, principalmente a partir dos encontros, né? Podemos dizer que muitos cineclubes nasceram ou foram gestados nos encontros de cineclube realizados em Anápolis. Como você diz, a partir, né, do festival, e essa relação com o festival, nós em algum momento conversamos num desses diálogos, né, a importância e a complementaridade que os cineclubes tiveram com relação aos festivais, como foi a criação do Acreúna, Festival de Cinema, o de Anápolis mesmo, que eram propostas, né, que provavelmente o Anápolis Festival não nasceu do Cineclube, mas foi um dos grandes parceiros, né? A liderança de Anápolis no cineclubismo no estado de Goiás, pensando, né, que todo o primeiro processo, a primeira etapa de cineclubismo em Goiás se dá em Goiânia, né? O foco de referência da Goiânia, principalmente pelo Antônio das Mortes, né? Você tem, de acordo ao livro do Beto Leão, que foi o primeiro homenageado do festival, né? Você tem uma referência no livro do Beto Leão, nos 100 anos de cinema, dessa cinematografia que nasce em Goiânia, né, desses cineclubes, essa história dos cineclubes, se fortalece com a presença e a transcendência que ganhou o Antônio das Mortes. Na verdade, assim, o período do Antônio das Mortes foi um período relevante, principalmente pela sua ação no processo ditatorial, né? E a partir de 2009, como você diz, e a partir da rearticulação dos cineclubes que rola a partir do governo Lula e a partir da rearticulação dos cineclubes, a Anápolis se fortalece muito, a Anápolis passa a ser uma referência, né? E eu lembro que num encontro que nós fizemos em Anápolis, haviam 4 cineclubes em Anápolis, né? O que aconteceu que hoje em Anápolis a presença do cineclubismo teve uma queda significativa. Você pode mais ou menos aí. Bom, eu acredito que provavelmente um fator, eu acho, muito próximo dessa questão foi principalmente a questão da pandemia, né? E a pandemia em que sentido, né? A pandemia não como desculpa, né? Mas a pandemia é como um fator que ele impactou diretamente just nesse sentido de aglomeração, nesse sentido presencial, que era a experiência do cineclube. Se para nós, que já há quase uma década, e alguns até mais do que isso, fazendo cineclube, já foi um grande desafio, né, pensar essa questão do online, você imagina para os que estavam surgindo, né? Então, inclusive a Anápolis, né, atualmente, através do investimento do fundo e até de investimentos pessoais, particulares, na produção de curta-metragens, eles fazem as exibições, né, os lançamentos dos curtas-metragens, né, como eventos especiais, né, mas nada que ganhe a questão de continuidade e de coletividade, né, que tem a proposta Cineclubes, né? Eu acho que a crise do aparecimento e desaparecimento tão precoce desses cineclubes,
ele se dá por um cenário global. Ele se dá também dentro de um cenário global, né, em que a gente está discutindo a questão, né, de como se dá essa coletividade, né? Se até então o que fortalecia os cineclubes era esse encontro, era essa aglomeração em torno do cinema, e hoje com a sociedade extremamente individualista, ligada muito à questão do feitiço, né, de onde você está, aonde você está e com quem você está, né, às vezes desencorajando alguns riscos, né, de você de ir ao desconhecido, porque é engraçado, né, as redes sociais ele mostra muitos lugares e muitas possibilidades, mas ao mesmo tempo ela desencoraja você a não conhecer o que não foi divulgado, o que não foi conhecido, né? O que não foi mostrado ali naquele vídeo bonitinho, naquelas fotos bonitinhas, né? O cineclube ele sempre foi na contramão, ele sempre foi uma surpresa, né? Uma quebra de quando você convida alguém para o cineclube, que é a melhor divulgação, né? É convidar outra pessoa para ir para o cineclube. Olha, você está cansado de ver o que você assiste na Netflix ou que você assiste no cinema? Então eu vou te convidar para um lugar onde nós assistir uns filmes completamente diferentes, completamente loucos e tal. Vai ser bem diferente do que você já está assistindo. Então, eu não acho como empecilho, eu acho que saturação, né, da experiência, mas eu acho que é um grande desafio para nós, né? Como que nós vamos gerar esse... É claro, a gente não deixa de trabalhar a divulgação nos eventos de cineclubes e nas sessões cineclubistas, porém, como que nós vamos promover esse desconhecido, né? Como a gente vai promover essa experiência, né? Como a gente diz. Então, eu acredito que esse desaparecimento está muito ligado a essa questão global, né? Porque até um dos cineclubes, né, aqui necessariamente eu não me cabe citar nomes, que às vezes, né, até seria interessante eles falarem um pouco da experiência deles também em alguns dos encontros, dos diálogos, por exemplo, que era amparado por uma estrutura de projeto de extensão, né? Então, quer dizer, ali eles já estavam, já tinham estrutura às vezes que outros inclusive tiveram que criar, né? Então, aí é a compreensão, né? De como que se deu esse processo, porque as sessões paralisaram, né? Então, eu acredito que esteja ligado a uma questão não só da nossa paróquia, né? Mas em um contexto global. Sim. A pandemia ela foi uma trava, né? Foi um problema para todos, né? Foi uma dificuldade para todos. Alguns tiveram mais facilidade e se encaixaram muito bem no modelo, e outros tiveram mais dificuldades, né? O Xícara é um cineclube bastante conservador, no sentido de bem tradicional dentro até da grade de filmes, né? Sempre escolhendo filmes brasileiros, filmes com um corte social bem significativo. E muitos cineclubes que abriram ultimamente, ou que têm esse nome de cineclube, optaram por blockbuster, né? Que são filmes comerciais e que é, eles, como se diz, eles vão ter um outro olhar de cineclube, né? Um outro olhar de exibição. Então, as plataformas, né? Eu lembro de uma conversa da criação de um cineclube antes da pandemia,
online, onde eles falavam, você assiste o filme lá no YouTube e depois a gente debate. E nós dizemos, mas isso não é cineclube? Não, isso não dá para fazer desse jeito, não, tal. E quando veio a pandemia, foi esse processo, foi esse modelo que se manteve na época da pandemia. Né? Algumas pessoas debatendo um filme, o próprio CNC fez isso, e com diferentes resultados, bons ou ruins, a gente não vem ao caso discutir, né? Mas, assim, espaços onde 4 ou 5 pessoas debatiam o filme, havia uma troca, e o YouTube, né, o chat do YouTube, ele era uma forma de comunicação, assim como colocar o Google Meets, né, utilizar o Google Meets, onde você tinha 50 pessoas e você não conseguia ver quem falava. Então, houve diversos modelos. A pandemia foi realmente um laboratório para todos, né? E hoje voltamos com o sistema híbrido, né? Muitos cineclubes estão no sistema híbrido, fazendo presencial, outros online, e outros online e presencial ao mesmo tempo. Então, o cineclubismo ele se renovou nesse sentido, né? Agora, você tem uma pesquisa com relação ao cinema em Anápolis, e acrescentando e fazendo uma homenagem ao realizador Cezinha, eu não lembro se Cezinha era cineclubista ou se não era cineclubista, eu lembro que ele tinha um projeto de cinema na educação, que foi apresentado algumas vezes no Festival de Anápolis, né? Eu lembro dele mostrando o seu trabalho com o cinema educação, né, com as escolas municipais de Anápolis, e nos conta um pouquinho essa partida, né, do Cezinha, um pouquinho o que significou, o filme dele, falando dos cinemas que tem a ver com a tua pesquisa, né, e nos conta um pouquinho da tua pesquisa. Bom, eu acho que tão importante, né, do que a gente trazer a história do Xícara, como também do Anápolis Festival de Cinema, que ele resgatou, né, toda uma história que o cinema sempre teve com a cidade de Anápolis, e desde praticamente do seu início, né, vamos dizer como projeto de urbanização, né, ali de um entroncamento de rotas de tropeiros ali no final do século XIX, para uma cidade que se tornou, que hoje, né, é um dos centros logísticos aqui do país. Desde ali do início do século XX, nós já temos alguns registros, por exemplo, em 1924, de um primeiro cinema, o Cine Bruno, né, com exibições, a gente não sabe ali a periodicidade ou algo nesse sentido, mas de filmes, né, trazidos através da Estrada de Ferro, né, tendo em vista que a Estrada de Ferro, que vinha da sua continuidade lá desde Santos, tinha ali uma das últimas estações aqui em Anápolis, o que propiciou a questão de imigração, tanto a imigração do pessoal do litoral do Sudeste para Anápolis, como também para a imigração de outros povos, a imigração sírio-libanesa, a imigração italiana, a imigração dos refugiados de guerra, né, principalmente ali do leste europeu. E, bom, no meio desse caldeirão, você tinha aí o cinema, né, em 1924 ali o Cine Bruno, 1932 já o Cine Áurea, inclusive com coisas interessantes, porque ele era um pequeno, para as proporções de hoje, eram pequenas salas de cinema, mas que, por exemplo, o Cine Áurea abrigou o processo da criação dos partidos, né, da questão democrática, né, que nós tivemos aí golpes, né, interrupções na história brasileira, mas que Anápolis, no século XX, sempre participou
né, de todo esse contexto brasileiro da construção aí da República. E a sala de cinema era um lugar também de reunião política. Um grande marco, né, que eu acho que foi um divisor de águas em Anápolis, em 1936, o surgimento do Cine Imperial, né, em um dos pontos importantes ali da região central da cidade, que trouxe não só a questão da experiência da exibição de filmes, mas também trouxe, vamos dizer, a questão do cinema como palácio de cinema, né? Não só a experiência com o dispositivo, de ver o projetor, de apagar as luzes, do gramofone, né? Tocando ali a trilha sonora, mas também de um lugar de transcendência, né, em que as cortinas se fechavam, né, todo um ritual, o hall, antes das cortinas se fecharem, né, o momento do hall de entrada, da espera de entrar, os lanterninhas, né, que foi a questão, até então, né, sem a presença do lanterninha, a experiência de assistir cinema era uma experiência, né, extremamente caótica, desde enfim, desde da questão do cheiro das pessoas, de um esbarrar no outro, de pessoas interagirem com o filme, atrapalhar as outras a assistir. Então, aí você vem no Cine Imperial com essa disciplinarização do público, né, para que ele possa transcender, né, na experiência de assistir cinema. E isso se acentua ainda mais com a criação de um palácio, né, ainda maior, e também você tem aí o Cineminha Carajá, em 1952, ali num dos auditórios da Rádio Carajá. E essa experiência se aproxima muito do que da experiência cineclubista, porque eram filmes trazidos de outras filmes suecos, filmes de outro repertório, além propriamente do que era mais distribuído, né, aqui em Anápolis, de estúdios como a Universal, Paramount, né? Você tem a UFA, né, da alemã, você tem a distribuidora de filmes da Suécia, e, enfim, filmes franceses. Então, ali já era uma adaptação de sala de cinema dentro de um auditório, o Cineminha Carajá, se me falha a memória, 1952, que ali, então, eles têm uma organização dessa sala em torno do filme que ia ser exibido, né? Então, é algo muito próximo dos cineclubes. E logo mais adiante, né, na década de 70, a explosão das salas de cinema, principalmente ali na região central, Cine Santa Maria, o Cine... Você já tem a distribuidora, a empresa cinematográfica goiana, que atua tanto aqui em Anápolis como também em Goiânia. Então, as salas param de exibir de uma forma, vamos dizer assim, contemplando uma programação mais mainstream, né? Vamos dar a principal programação para o público, e aí as salas começam a se especializar nesses públicos, né? Cine Santa Maria, Cine Rocks, Cine Santa Maria com matinê, com filmes de artes marciais, mais ligado à questão da juventude. Mais adiante ele se torna um cinema para exibir filme pornô. O Cine Rocks, né, exibia desde os filmes do Canal 100, que ali é o precursor da ideia aí da cobertura esportiva.
né, que passava antes dos filmes. Enfim, houve uma programação intensa ali na década de 70 e 80, e na década de 90, toda essa sala de cinema se recluem para, então, só ali em 1998, retomar as salas de cinema, mas já no contexto do cinema multiplex, ou seja, um complexo de salas de cinema dentro do shopping center. Dentro de paralelo a esse processo, você tem também a produção de filmes. Em 1950, que tinha em Anápolis uma agência de cinegrafistas, né? Nós temos registros, até um pouco anteriores à década de 50, registros inclusive aéreos, né, da cidade de Anápolis, fazendo documentários. Na década de 50 e 60, uma pesquisa aí do historiador Jairo Leite, você tem a vinda de atrizes norte-americanas, com Mary Martin, aqui para Anápolis, fugindo ali da Hollywood Babilônia, né, de todo aquele processo em que você tinha os artistas que entravam no seu apogeu de filmes, de repercussão, de não poder andar na rua, toda uma vida badalada, e de repente serem marginalizados, né, nas produções, à medida também de que eles envelheciam, né? E aí buscando uma calma, uma paz, a partir aí de uma ligação aí com a John Lowell, né, que foi conhecer o Planalto Central, né, junto aí com a comissão de Bernardo Sayão, né, enfim, dentro da interiorização do Brasil, da construção de Brasília e tudo mais, conhece essas terras e começa a fazer, né, o loteamento para esse pessoal vindo para esses atores e atrizes norte-americanos, e a presença deles aqui, inclusive na cidade, né? Engraçado, né? Já tinha as salas de cinema, né? E essas pessoas circulavam, né, no centro da cidade. A própria Mary Martin teve uma loja de roupa no centro de Anápolis. Enfim, isso é um pouco do que é a atmosfera simbólica nossa, né, a respeito do cinema, que é muito forte. E uma das personalidades, eu acho, que carrega muito, tanto no resgate, né, dessa memória, há muito ainda por se... Não digo nem resgate, né, o que a gente pode resgatar, né, de tanta experiência, mas a gente pode narrar, né, a gente pode gerar sentido. E aí você tem, junto aí ao trabalho também do Jairo Leite, de memorialistas, João Asmar, entre outros, você tem aí o Carlos César Santos, né, o Cezinha, que já atuava no setor cultural aqui em Anápolis, principalmente aí ligado ao teatro, e no surgimento das primeiras emissoras de TV, ele tem um papel fundamental, né, que é na criação aí no surgimento da primeira emissora de TV. E ele teve uma experiência muito interessante aí, principalmente nos estúdios no Rio de Janeiro, onde provavelmente, né, ele tenha tido contato um pouco mais, não só com a TV, mas com também o set de produção de cinema. E logo no início, no primeiro festival de cinema, ele não só concorreu com um filme, como também foi um grande incentivador, né, dos curta-metragistas. E quantas colaborações, quanto ensinamento, né, ele trouxe para esse set de produção desses curta-metragistas, né, às vezes atuando, às vezes realizando oficinas. Inclusive ele, junto com a publicitária Vanessa Ascar,
né, fizeram o início de uma escola particular para aulas de edição, de direção de fotografia, né, e enfim, outras funções, outros elementos, né, que compõem aí o fazer cinema, o fazer audiovisual. E, em especial, essa questão dessa memória a respeito de Anápolis, ele produziu aí o Gramofone à Grande Tela, a qual eu tive prazer de participar dessa equipe, junto aí também com o amparo, né, na parte histórica, da historiadora Lohane Rezende. Então, esse time aí produziu o Gramofone à Grande Tela, que inclusive está em link no YouTube, para quem queira assistir e saber um pouco mais dessa história. E, enfim, tanto no ponto de vista da exibição, quanto no ponto e principalmente na parte de produção de cinema, Cezinha sempre foi um as de espadas, né? E um coringa ao mesmo tempo, no sentido de participar dos principais rumos, né? Dos principais avanços, né? Que particularmente, né? Os curta-metragistas aqui em Anápolis tiveram, seja na ficção, seja no documentário, né? E o que pipocou bastante desde o início do Anápolis Festival de Cinema. Então, para quem ainda não assistiu, vale a pena assistir esse curta-metragem. E nós fazemos essa memória, né, do grande Carlos César Santos, Cezinha. Sim. Luiz, já concluindo, né, passamos pela história do Xícara e história do cinema napolino. Hoje, como está o Xícara? Como está o Xícara nesse momento? Quais são as projeções? Lembrando que o Xícara é um dos cineclubes que está há mais tempo, né, junto com o Laranjeiras, que acho que nasceu em 2009 também, se não me engano, ou 2006, quando nasceu o curso de cinema da UEG, nasce o Cineclube Laranjeiras. O Carajás é um cineclube que morreu, né? O Dourado. Não, o Dourado do Carajás ainda está funcionando, né? Mas, assim, eles funcionam também de forma bastante silenciosa, né? O outro que parou de funcionar foi. Qual é o nome dele que estava ali no Carajás? Da Carol. Cascavel. Cascavel, né? Que foi um cineclube que mais ou menos em 2011 ele deixa de funcionar, né? Que teve um tempo também e teve bastante importância nesse período de retomada dos cineclubes. O Diacreúna, o Sétima Arte, né, do Ruyter, são, acho que, hoje, né, os que têm mais tempo em funcionamento Laranjeiras, de Anápolis, de Goiânia, o Sétima Arte de Anápolis, de Acreúna e o Xícara da Silva de Anápolis. Qual é a projeção, o projeto do Xícara nesse momento e como vai o Xícara? Bom, nesse momento, desde a pandemia para cá, assim, desde a flexibilização, né, da pandemia para esse momento, flexibilização em relação ao contato, né, entre as pessoas, de aglomeração e tudo mais, desde ali de março de 2020, o Cineclube paralisou, algumas participações, né, através das lives aí promovidas, né, pela União Goiana de Cineclubes ou pela União de Cineclubes de Goiânia, e outras também, né, a nível nacional.
Atualmente, nós estamos buscando e conversando com pessoas por renovação, né, enfim, de novos agentes, né, e repensar também a questão do lugar. E até interessante, eu acho, nessa ocasião, pescar esse ponto, né, que você trouxe antes até de comentar a questão da história de Anápolis, né, da curadoria um pouco mais conservadora, né, do Cineclube. Bom, aí eu preciso só voltar um pouco, né, dentro desse percurso para tirar algumas questões de uma maneira breve, né. Bom, a curadoria, eu acredito que a trajetória até aqui do Cineclube Xícara da Silva, o que a gente pode perceber é que ela foi sempre política, né? Por ela ter sido o núcleo, né, em que houve a articulação, né, e que deu pé para o Anápolis Festival de Cinema, então a gente já via um porte, né, de discutir cidade, de discutir a coisa dentro do macro, né? E por isso a curadoria ela sempre caminhou, né, entre seus diferentes curadores convidados, né, e também a metamorfose desse público frequentador. Nós sempre trouxemos grandes temas emergidos da cidade, né? Como, por exemplo, a própria cinefilia, né? O outro espaço para uma grande programação do cinema independente, né? Então, nos ligamos muito à questão das pautas dos festivais, né? Quais são os filmes que circulam nos festivais brasileiros e que nos trazem uma reflexão ou um debate interessante. Não que outros filmes que não circulam no festival não façam isso, né? Também a pauta de entrar em cadeia, né, com a mostra do filme livre, em cadeia não, em rede, né, com a mostra do filme livre, com o Dia Internacional da Animação, que não cessou em momento algum, né, todos os anos até então o Cineclube Xícara da Silva realizou o Dia Internacional da Animação, para pontuar, para fazer um contraponto, principalmente em relação a que cinema de animação é cinema, né, e esse contraponto com desenho animado, tanto para o público adulto, quanto também para a experiência do público de crianças e adolescentes. E você teve, por exemplo, alguns movimentos interessantes, e aí é importante destacar, né, uma das personalidades que, enfim, nos deu apoio, né, mesmo às vezes não frequentando as sessões, mas sempre nos deu apoio, que é o professor Márcio Lupe, né, que esteve ativamente na criação dos cursos de psicologia aqui em Anápolis. Então, eu acho que um movimento muito interessante, muito importante dentro do Xícara da Silva foi a presença dos psicólogos, né, em formação, e que hoje, né, orgulhosamente, já são doutores, né, como, por exemplo, Alvinan Magno, né, eu posso citar, enfim, que foi um dos nossos curadores, né. Então, hoje o Márcio Lupe tem a Casa Freud, que inclusive realiza, não, né, periodicamente, mas de tempos em tempos, ali junto com o cineasta Eduardo Rosário, anapolino, realiza sessões de cinema dentro da Casa Freud. Nós temos também o Marcos Vieira, que é o diretor do Cine Prime, que é um cinema de shopping, mas sempre o Marcos Vieira teve essa verve, essa bandeira da cinefilia, né, mesmo até buscando filmes que entraram em cartaz, né, de forma filmes hollywoodianos, mas que a gente recuperasse, né, esses filmes, essas memórias, e ele sempre teve muito de portas abertas para os lançamentos dos curtas-metragens anapolinos, né?
Então, eu acho que vale destacar, mesmo sendo cinema, mesmo numa lógica de cinema de shopping, ele sempre e continua, né, sempre de portas abertas, dando espaço, né, para o lançamento de produções, para mostras, né? Então, eu acho que são contribuições importantes. Também a arquitetura, né? Os cursos de arquitetura que surgiram aqui nessa parte mais acadêmica, né? Também tivemos curadorias interessantes aqui e até um projeto que até hoje, né? Ele não de forma periódica, mas de tempos em tempos, dentro ali da UEG, do campus ali da BR-153, você tem um Cine Prisma, né, em que eles, dentro ali de um ambiente de projeto de extensão, né, de diálogo da universidade com a comunidade, eles realizam algumas sessões também de exibição e debate, né? Então, eu acredito que o Xícara está espraiado, né? Vamos dizer assim, ele está de uma forma dilatada nessas experiências, mas a gente espera que dentro de novos agentes, né, de novos que a gente volte, né, a fazer as sessões tradicionais aí do Cineclube Xícara da Silva, né? Mas desde já fica, né, um pouco dessa trajetória e desses agentes aí junto ao ANAP Festival de Cinema, realizando os encontros do Cineclube. Beleza. Luiz, querendo te agradecer pela tua participação nesse diálogo, nos apresentando, nos dando a conhecer, acho que explorando um pouco mais o que é o Xícara da Silva e o que é o cinema napolino, com o festival, com o cineclube, com essa realidade, né? E essa beleza histórica que tem a cidade. Tuas últimas considerações para nós fecharmos. Bom, inicialmente eu quero agradecer e é uma felicidade porque Goiás, como poucos estados como poucos estados no Brasil, né, ainda não, né, mantém, né, esse fogo aceso da experiência dos cineclubes. Então eu acredito que isso é muito importante e que é muito importante o desafio, né, dessa ressignificação do que hoje é se ajuntar para assistir filme. Eu vejo que isso é extremamente necessário, porque nós temos uma experiência extremamente individual e o problema é que você deixa de promover outras experiências estéticas, outras experiências, principalmente de visão de mundo, né? Porque, querendo ou não, essas plataformas têm uma programação. Elas têm uma programação, mesmo que você pode escolher, mas você escolhe dentro da programação delas. Então, nessa programação há ideias de mundo, né? Há uma ideia de mundo de que você é culpado de todos os seus problemas, é o único responsável disso, né? Alienando de tudo que é o nosso contexto, de tudo que, né, de como o nosso mundo se estruturou e das suas misérias também. Também entendendo que o futuro, né, é um projeto, né, individual de cada um de nós, né, mas pode até ser, mas não aliado a um coletivo, né, a um conjunto de ideias, a uma proposta de um mundo diferente, de transformação. Então, eu acho que das experiências, bom, por mais que hajam filmes, né, que tratam desse tema ou que tratam dessas bandeiras, eu acho que só o Cineclube ele tem como promover isso como experiência. Então, eu acredito que seja muito importante e vejo que há muita esperança, né, principalmente aí da sinalização dos investimentos que vão chegar aí pela Lei Paulo Gustavo, pelos debates que estão acontecendo no Ministério da Cultura,
Enfim, então a gente espera, dentro desse novo contexto, dessa nova realidade, de ver como os cineclubes vão inserir. E, inclusive, em uma pauta de mostrar que essa experiência é importante, tão importante como também produzir, né? Porque é um dos grandes debates dentro do audiovisual, né? De como a gente vai formar não só quem vai produzir, mas também formar público, formar como o conhecimento a respeito do cinema brasileiro, a respeito do cinema, né? Então essa parte é muito importante e o cineclubes tem um papel decisivo nesse processo. Sim. Lembrando que os realizadores locais, eles têm duas janelas de exibição, né? Uma delas são os festivais, que geralmente um festival dura uma semana, né? Onde é exibido uma vez ou duas vezes o filme do realizador. Enquanto que os cineclubes, eles têm uma abertura e uma proximidade muito maior com o público, né, local. É um espaço onde o público pode ver as produções feitas no estado de Goiás, né? Coisa que ele não vê muito, né? Fica o acesso à televisão, à novela, e agora com os streaming, tem essa coisa de cada vez direcionar mais a um tipo de cinema específico, né? Ainda que as pessoas já estão meio cansadas de Netflix e outros streaming. Mas o Cineclube é uma experiência de socialização, de experimentação, de troca de experiências muito ricas, né? Então, esse ponto é importante dos cineclubes. Bom, queria te agradecer, Luiz Eduardo, e a todos que estão ouvindo, estão vendo esse programa. Diálogo Cineclubista é um espaço de trocas, né? Um espaço de memória também. Acho que é importante lembrar o que está acontecendo com os cineclubes. O Luiz mencionava da presença dos cineclubes no estado de Goiás, que tem tido um papel importante com relação ao Brasil, né? No mapa que o CNC está realizando, o mapeamento, né? Até do Google Maps tem lá, né? Goiás aparece como o segundo estado com mais cineclubes inscritos, não com mais cineclubes existentes, mas com mais cineclubes inscritos no Google Maps como cineclubes. Então, é isso. Muito obrigado, Luiz, muito obrigado a todos, uma boa tarde e até a próxima. A próxima é com o Eduardo Alonso, do Cineclube Naco, de Olhos d'Água. Até. Tchau, tchau. Okay. Música